Um estudo das Nações Unidas sugere que a dor de cabeça é o sintoma mais comum na área de saúde e também um dos que recebem pior tratamento médico. A estimativa é que 75% dos adultos no mundo inteiro sejam afetados pela dor de cabeça. Cerca de 40% são tratados por causa de enxaquecas. Mas um fato interessante é que 10% das dores de cabeça se devem ao excesso de medicamentos. Agora a gente conversa com o neurocirurgião Jacinto Leite, que está aqui com a gente mais uma vez. Obrigado pela participação, doutor. A dor de cabeça, ela é a causa ou ela é o fim? Boa tarde. Boa tarde. Normalmente a dor de cabeça é um sintoma que é denunciante de algum outro problema que a pessoa tenha. Então, raras são as dores de cabeça que são somente próprias dela, né? Normalmente elas fazem parte de uma síndrome, de um conjunto de sintomas, né, que denuncia alguma doença. Então, quer dizer, a pessoa quando ela sente dor de cabeça, aquilo significa que ela pode ter algo mais. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes, as dores de cabeça são o que a gente chama de primárias. Assim, você não tem nenhum diagnóstico estrutural mediante exames complementares. Contudo, por se tratar de doenças funcionais, que é o caso da dor de cabeça por tensão, da dor de cabeça por enxaqueca, né, que são as principais, mais de 90%. As que preocupam mais os médicos são justamente as cefaleias, que são as dores de cabeça secundárias, relacionadas a alguma hemorragia, a tumor, a um aumento da pressão dentro da cabeça, que é a hipertensão intracraniana. As dores de cabeça, elas costumam acontecer em partes diferentes. Às vezes dói na nuca, às vezes dói mais aqui na fronte, às vezes atrás dos olhos. Dores diferentes em locais diferentes significam doenças ou sintomas diferentes? Afirmativo. Normalmente, as doenças que a gente falou, por exemplo, de tensão, que é aquela do dia a dia, do corre-corre, do estresse, que leva a uma contração involuntária e continuada da musculatura cervical, faz com que tenha aquelas dores mais no final da tarde, em aperto, de preferência nucal, aqui na parte posterior da cabeça, né? As enxaquecas, elas têm predomínio, não que sejam todas, têm predomínio hemicraniano, ou seja, de um lado da cabeça, né, de padrão pulsátil, que é, ou seja, latejante, que vem episódica, né? A pessoa pode ter 3, 4 dias e aí cessar e vindo a ter novamente. A gente falou aqui há pouco a respeito desse estudo das Nações Unidas que diz que 10% das dores de cabeça vem de excesso de medicamento. Quer dizer, as pessoas tomam um remédio e acham que estão melhorando, na verdade pode até piorar, né, doutor? Na realidade, dentro desse grupo das cefaleias primárias, essas que a gente falou, dentre a grande maioria, o carro-chefe é a enxaqueca, o abuso de analgésico, ou seja, a utilização exacerbada dele, que a Organização Mundial de Saúde já determinou que no mês de 30 dias, se você faz a utilização de 15 ou mais dias de analgésico, seja ele contínuo ou salteado, caracteriza um abuso de analgésico. Então, o paciente tende a estar com aquele analgésico dentro da bolsa, dentro do bolso, bem acessível, na hora que tiver qualquer dor. E aí deflagra o processo de cefaleia crônica diária, que é uma dor de cabeça de mais difícil tratamento, uma dor de cabeça que requer utilização de antidepressivos e drogas mais pesadas para o seu tratamento e controle. Quer dizer, ela acha que está se tratando, na verdade ela está piorando, né? Afirmativo. Doutor, com relação especificamente à enxaqueca, que é um mal que atinge muita gente, tem gente que não consegue nem abrir os olhos, enfim, fica hipersensível à iluminação. Tem como se tratar tomando simplesmente um analgésico, enfim, ou é algo que merece realmente um tipo de tratamento mais aprofundado, mais complexo? Para a enxaqueca clássica, que é a migrânia, mais conhecida pelos médicos, existe o tratamento abortivo, que é aquele que você toma na hora da crise, e o tratamento que a gente chama de preventivo, aquele que o paciente vai tomar a medicação, vai seguir as orientações higiênico-dietéticas, né, de dieta, a hora correta de dormir e tudo mais, no sentido de prevenir as crises, que elas apareçam. E no caso que elas apareçam, elas vão se tornar mais infrequentes, que elas se tornem mais fracas também, de uma menor monta, que dê para o paciente não perder seu dia de trabalho, não perder sua atividade laboral. Já se sabem as causas da enxaqueca? A enxaqueca é um defeito de um neurotransmissor cerebral. Ainda porque esse neurotransmissor se modifica e causa essa dilatação nos vasos extracranianos, que deflagram os quadros de dor, ainda é uma causa desconhecida. Tendência familiar e mais em mulheres. Quer dizer, sabe-se
como acontece, mas não por que acontece, né? Afirmativo. E essas pessoas que têm casos mais crônicos de enxaqueca, só o tratamento medicamentoso é indicado? O comportamental também pode ajudar? Tratamento medicamentoso, uma enxaqueca crônica pode levar muitas vezes até um quadro depressivo. Tem se lançado mãos de outras terapias ocupacionais, inclusive da aplicação de toxina botulínica em pontos específicos do segmento craniano, naquelas cefaleias enxaquecosas mais rebeldes. A doutora Francisca do Dirceu está perguntando, a enxaqueca é hereditária? Tem uma tendência familiar, então existe um padrão familiar para grupos de enxaquecosos. Então, normalmente, a pessoa que tem enxaqueca pode pesquisar mãe, tias, pessoas afins que vai ter sempre um caso na família. Dá para se evitar ou ter algum tipo de comportamento que evite, tipo esportes, fazer esportes, isso ajuda? Ou no caso da enxaqueca especificamente é mais complicado? Existem alguns fatores que são precipitantes, deflagradores das crises, né? Consumo de certos alimentos, por exemplo, chocolate, melancia, consumo de bebida alcoólica, são fatores que deflagram. Então, você evitar esses alimentos é muito importante. A prática de exercício físico também ajuda a produção de endorfinas, que é um tipo de hormônio neurotransmissor que combate aquele hormônio neurotransmissor que deflagra as crises de enxaqueca. A Lúcia do Marquês pergunta, é comum criança sentir dores de cabeça? É mais infrequente do que nos adultos. A gente tem que esclarecer que a cefaleia, a dor de cabeça, é o principal sintoma do consultório neurológico. Chega até 80% dos pacientes que chegam na cadeira do consultório. E a gente tem encontrado crianças de 9, crianças de 10, até 14 anos com enxaqueca, numa frequência um tanto quanto maior. Mas isso pode ser relacionado ao fenômeno do crescimento em si, a dor de cabeça? Quer dizer, as mudanças no corpo? Não. Não relacionado, volta para aqueles fatores genéticos, não relacionado às mudanças hormonais, porque a pessoa que é enxaquecosa tende a ser a vida inteira e a gente pesquisa a história familiar, normalmente a mãe tem algum histórico de enxaqueca. Tá ótimo, então. A gente conversou aqui mais uma vez com o neurocirurgião Jacinto Ley. Obrigado pela participação aqui com a gente, doutor. Tá, eu agradeço. Agora nós vamos